Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores, eu quero consignar daqui da tribuna da casa que no dia 18 de setembro passado, nesses dias passados, eu me filiei ao Partido Social Cristão. Esteve presente na filiação o prefeito Paulo Pinheiro, o secretário de governo Nilson Bonomi, e a ficha foi abonada pelo presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo Dias Pereira, e o senhor Gilberto Nascimento, presidente estadual. Nosso destino é a gestão pública humanizada. Este será o nosso maior e melhor mistério. Senhores, senhor presidente, aqui dessa tribuna tenho consignado e tenho trazido a lume o trabalho de pedido de impeachment que nós fizemos e requeremos já há algum tempo e que está sendo processado, trazer a notícia que está sendo processado na Câmara Federal, e recebemos, nestas horas, o seguinte ofício. Brasília, 18 de setembro, nós chegou agora, ontem no nosso escritório, a denúncia oferecida em 11/9, em desfavor da excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, imputação da prática de crimes de responsabilidade. Esse é o nosso trabalho, que, como já disse aqui, foi corroborado por centenas de outros profissionais do direito e operadores do direito. Ele está sendo processado e aqui esta é a informação que eu trago. Mas iria até falar outras palavras sobre os dois fatos do PSC e ter me filiado e também do problema do impeachment, mas é a grata satisfação de hoje poder falar sobre uma eminência, um denodado, um aguerrido, um firme e forte batalhador brasileiro, aquele que não nos momentos que hoje é muito mais fácil nós falarmos sobre, porque vivemos num certo aspecto sobre os auspícios da democracia, em certos aspectos, mas quando havia uma situação totalmente desfavorável, uma situação que criava para todos os brasileiros o temor e o pavor do dó e do code, alguém que, mostrando a sua coragem, o seu determinismo, batalhou a favor da democracia, que é o eminente Tito Costa. Senhores, eu tive a oportunidade, no sábado passado, de ler no jornal Folha de São Paulo uma carta que este eminente ser brasileiro, ser humano brasileiro, alma brasileira, fez uma carta, providenciou uma carta da sua Lavra para o Lula, que diz assim na carta: meu amigo Lula, você perdeu a oportunidade de se tornar verdadeiro líder de um país, ainda em busca de um caminho de prosperidade. Entre outras coisas, a carta aberta que figurou, que foi patenteada na Folha de São Paulo, diz também o eminente Tito Costa: não vou falar das greves que ocorreram em 1979 a 1981, que projetaram seu nome no Brasil. Todos estes fatos e mais outros fatos foram acompanhados pelo Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães e numerosos políticos do PMDB. Todos frequentavam a casa do Tito Costa. São brasileiros que materializaram o ideal da democracia no Brasil. Não falo, diz a carta o eminente Tito Costa, não falo das reuniões de madrugadas adentro em meu apartamento em São Bernardo com figuras expressivas do mundo político e também de outras esferas. Como o Dom Cláudio Umes, nosso amigo, então bispo de Santo André. Todos sabem o quanto Dom Cláudio trabalhou também pela democracia. Não misturando religião com política, mas mostrando que também a fé pode mover montanhas, mesmo diante da ditadura. Diz ainda Tito: não quero me lembrar das assembleias do sindicato depois da intervenção no estádio da Vila Euclides. Então, senhores, a carta é longa e o meu tempo é pouco, mas eu quero dizer a você, Tito, que eu sinto um orgulho de ser brasileiro pelo seu trabalho, pela democracia que teve início e que deve ser materializada. E você não se dobra, você ainda continua trabalhando. Quando faço aqui, trabalhando como brasileiro, quando consigno aqui nesta casa estes fatos, não é porque eu estou a favor de Lula ou contra Lula, ou a favor disso, aquilo, mas a favor da democracia. E você é uma inspiração exatamente para todos os brasileiros que querem contribuir neste momento de crise nacional para que as coisas andem para frente e não para trás. Então você é um exemplo. Eu tenho orgulho de ser seu amigo há muito tempo. Combativo Tito Costa. Obrigado por você ser o brasileiro que é. Meu caro presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores, com muita honra participo desta sessão e assumo essa tribuna
usurpando por alguns segundos a função nobre dos vereadores. Eu quero agradecer a esta Câmara a moção de solidariedade e de congratulações que acaba de aprovar, por sugestão do vereador Éder Xavier, relativamente à minha carta publicada na Folha de São Paulo de domingo, dirigida ao ex-presidente Lula. Eu tenho tido dificuldade de falar pessoalmente com Lula, motivo pelo qual eu escrevi a ele essa carta aberta, publicada pela Folha de São Paulo de domingo, e que teve grande repercussão, muito maior repercussão do que eu imaginava. A minha amizade com Lula nasceu da minha campanha, lá em São Bernardo. Ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e eu, candidato a prefeito. Fui eleito com o apoio dos trabalhadores e deles todo o apoio enquanto prefeito, apoiando os trabalhadores, as greves e as suas reivindicações e, sobretudo, apoiando-os contra as pressões do governo militar. Não era fácil exercer mandatos no tempo do governo militar. Conto-lhes apenas um detalhe, que é muito pessoal. Eu fui chamado a Brasília, depois de ter subido no caminhão da polícia para segurar os grevistas, e a polícia agredindo os grevistas. Eu fui chamado a Brasília pelo então ministro da Casa Civil, general Golbery Couto e Silva. Essa moçada que está aí não deve ter ouvido falar desse nome, mas os mais antigos sabem muito bem. Ele era considerado o bruxo, que articulava toda a política do governo militar. E junto com ele, o chefe da Casa Militar, general Danilo Venturini. Nós três na sala. O que eu conto é a pura verdade, eles já morreram, não tem nem como confirmar, nem como contestar. Eles me apertaram pelo que eu andava fazendo em favor dos trabalhadores e disseram para mim: prefeito, o senhor está colocando muita lenha na fogueira. Eu disse a ele: eu estou colocando água na fervura. Porque no embate do dia 23 de março, no pátio municipal, trabalhadores de um lado e a polícia do outro, eu disse a eles: se tivesse havido uma morte, os senhores sabem como uma morte rende numa manifestação como essa. Aí sai o cadáver passeando pelas ruas com gritos e com reivindicações. Talvez se satisfizeram com a minha informação, mas disseram: prefeito, volta para a sua cidade e toma conta do seu mandato. Como quem diz, de repente a gente pode cortar o seu mandato, como eles cortaram e cortaram o mandato, caçaram mandatos de vereadores, deputados, senadores, etc. Então eu quero resumir aqui um pouco disso que eu tenho feito, que eu fiz como prefeito numa época difícil do regime militar. Então conto duas coisas engraçadas no meio de toda essa história. Estávamos no meu gabinete, o gabinete fervia de políticos o dia inteiro. O senador Teotônio Vilela, por exemplo, passou a morar no meu gabinete. Ele dormia num sofá para esperar os acontecimentos. Então, o gabinete fervia de políticos. E aparece o Romeu Tuma, que era o delegado do DOPS, à procura de alguns trabalhadores que ele queria prender. E estava lá no gabinete o Osmarzinho Mendonça, que era membro da diretoria do sindicato, e estava lá. Eu escondi o Osmarzinho no banheiro do prefeito. Na parte do meu gabinete tinha um banheiro exclusivo, escondi o Osmarzinho. De repente, o delegado do DOPS lá de São Bernardo, Nivaldo Leme, um caboclão de Bragança Paulista,
resolveu ir ao toalete. Eu falei, delegado, é melhor o senhor ir lá naquele de fora, porque o meu gabinete está em reforma. E ele, então, entendeu o recado, fez que entendeu. Uma outra situação mais curiosa do que esta. O Vicentinho, que hoje é deputado federal do PT, fugindo do assédio da polícia, embrenhou-se dentro da nossa Secretaria Médica, Secretaria de Saúde. O que é que fizeram lá duas funcionárias, que ainda hoje eu converso com elas e achamos muita graça. Vestiram o Vicentinho de enfermeiro e colocaram ele num canto, enquanto o Romeu Tuma passava, querendo verificar tudo o que acontecia. Essas coisas curiosas, a gente conta, agora todo mundo acha graça, mas naquela hora não era brincadeira. Havia sempre a ameaça do governo militar. De modo que eu não tendo podido falar com o Lula pessoalmente, mandei-lhe essa carta, que a Folha de São Paulo publicou ontem, domingo, aliás, dizendo uma porção de coisas, tudo que nós fizemos para ajudá-lo. Ele ficou escondido numa chácara minha, na cidade de Torrinha, onde eu nasci, e tenho parentes que ainda moram lá, ficou escondido um mês na minha chácara, com a Marisa e os filhos pequenos, e a minha irmã assediando, fazendo comida para eles, etc. Fiz tudo o que pude para proteger e participar daquele momento importante da vida brasileira, em que o sindicato tomava uma dimensão muito grande, apesar de todas as perseguições. Como eu não pude falar com ele, e não para lembrar essas coisas, mas conversar sobre assuntos atuais, eu resolvi escrever essa carta, na qual eu termino dizendo mais ou menos isto. Você perdeu a oportunidade histórica de ser o operário estadista, o homem que revolucionaria este país. Porque veio de um partido que tinha um grande programa, uma grande proposta, mas que depois engoliu esse programa e essa proposta. De maneira que eu faço esta carta ao Lula e espero que ele leia, e se quiser conversar comigo, eu estou às ordens. E se não ler também, os leitores, e muita gente leu, porque essa carta andou de boca em boca, no meio da internet, etc., já faz 2 dias que ela está circulando. Presidente, agradeço a oportunidade que me deu de ocupar essa tribuna, em rápidas palavras, para dizer aos senhores e a todos aqui presentes, que eu sou um homem do ABC. Vim para cá em 1952, no primeiro governo do Lauro Gomes, como advogado da prefeitura. Eu era o advogado da prefeitura, não tinha mais nenhum. São Bernardo tinha 40 mil habitantes. Está hoje essa potência, como é São Caetano também hoje, uma grande potência. De modo que, como homem do ABC, eu me sinto orgulhoso de estar aqui com vocês, podendo prestar esse rápido depoimento para dizer que o ABC sempre está presente nos grandes momentos deste país. E espero que continue, porque tem tudo para continuar. Muito obrigado.